Vou para gravar aqui. Beleza, então, galera. Dia 6 de abril de 2021. Eu tenho que fazer o ritual, né? Aula de banco de dados 3, certo? Na última aula, nós estávamos falando de views, certo? Minha tela aparece para todos. Beleza. Então tá bom. Então na última aula nós estávamos falando de views, né, que são as tabelas virtuais, né, que ela é compilada no banco e nada mais é do que uma query feita por nós que transforma ela em uma tabela virtual e a gente acessa da mesma forma que acessamos uma tabela física, né? Uma tabela não virtual, se assim podemos chamar. Tudo bem? Então, vimos a estrutura, né? Criamos algumas views com algumas condições e vimos que o grande segredo para que a gente trabalhe as views é somente o quê? Que eu tenha o domínio de DQL, Data Query Language, né? Legal. Como eu quero apresentar essa view, né? Então, a gente teve vários exemplos que fizemos inner joins entre tabelas, né? E essas tabelas davam o resultado de acordo com as queries montadas e aí a gente gerava uma determinada view, tá certo? Então, e aí terminamos a aula com 4 exercícios, né? Que pedem para nós montar essas determinadas views e mostra um resultado lá, e a última até tinha a parte de cálculo, de percentual, aquela coisa toda, né? Então, vamos fazer juntos aqui, só para a gente poder tirar aí a teia de aranha, vamos falar assim, que a gente ficou umas 10 dias parados aí, vamos dizer assim, então vamos tirar um pouco da teia de aranha, vamos codar junto aqui, tá bom? Até para quem já teve dúvida também consiga tirar aí. Bom, então aqui a primeira coisa vou dar um use no BD Vendas, que é o banco que a gente vai trabalhar aqui, certo? Para tomar posse do banco. E aí a gente vai fazer... Eu sempre esqueço o comentário aqui. Confundo, é tanta linguagem. Exercício A. Então o que ele fala lá para nós? Que enxerguem, ele quer uma view que enxergue os dados do cliente, código e nome. Então, fazendo meu rascunhão aqui, eu tenho que trabalhar com a tabela de cliente. E a tabela de pedidos, pelo que ele está dizendo, né? Então, olha lá, que enxerguem os dados do cliente, código e nome e pedidos. O nome, o número do pedido, a data de pedido e a data de entrega. Legal. O que a gente pede quando você faz isso? Que a gente condicione o select aos campos que estão sendo pedidos. Então, vamos aqui na tabela de cliente. Nas columns, o que ele está pedindo? O código do cliente, o nome do cliente
Tudo bem? Que estão inerentes aqui, a tabela de clientes aqui, ó. Bom, já vou pôr aqui tabela de clientes e tabela de pedidos. E dos dados do pedido. Então eu tenho aqui pedido, columns. Ele quer o código do pedido. Ele quer a data do pedido. Vou pôr aqui para baixo só para poder. A data do pedido e a data entrega. Marcão, poderia ter apelidado aqui os campos. Code, clip. Pode. Até porque esses aqui são os nomes que vão aparecer na tua view. Tá certo? Então, você não quer código do cliente, tá feio. Nome cliente, que ia personalizar. Beleza. Apelida aí a coluna. E aí, quando você montar a view, ela monta da forma que você quiser. Com os campos apelidados da forma que você entendeu que seja. Tudo bem? Então, beleza. Então, eu estou condicionando duas tabelas. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é amarrar a chave estrangeira de cada uma. Então, delas, né? Então, o que vai relacionar a tabela de uma com a outra? Na tabela de clientes, eu tenho o code, underline cliente, que precisa relacionar com quem? Code cliente. Aí eu tenho uma treta aqui. Por quê? Porque ambas as tabelas, o campo tem o mesmo nome. Em determinados bancos, ele vai chiar, porque ele vai falar assim, vai dar ambiguidade aqui. Ele fala, quem quer com quem? Apesar que se ele for inteligente, ele vai olhar e falar, eu sei que, como eu tenho dois códigos cliente, tenho duas tabelas, vai ser uma com a outra. Mas tem bancos que não vão te reconhecer ou não vão fazer isso para você. Ele vai simplesmente dar um ambiguous de erro. Ou seja, você está com a coluna ambígua aí. Então, para a gente não ter problema, o que a gente faz? A gente dá uma apelidada na tabela. Por exemplo, posso pôr aqui C de cliente e P de pedido. Tudo bem? Por uma questão de default e de convenção, é bacana que a gente faça assim, ó. C ponto para condicionar os campos a cada tabela. P ponto. P ponto. P ponto. E aqui eu ponho C ponto, que é da tabela de clientes, e P, que é a tabela de pedidos. Então eu fiz a amarração e tirei as ambiguidades que eu teria aqui, por uma questão de novo, ter dois campos com o mesmo nome em tabelas diferentes. Isso, gente, é muito, mas é muito, muito comum acontecer no nosso dia a dia. Beleza? Então isso acontece com uma certa frequência. Levando em consideração que ele pede ali que a data do pedido seja superior a 30/1/14. Eu até falei na aula, falei, gente, não me interessa que eu não tenha pedidos inferiores a isso. Mas é uma condicional para que a view seja criada. Então tem que ter essa condicional. Então você põe aqui end p data underline pedido seja maior que o quê? 2014-01-30. Ponto. É isso que a gente precisa. Escuta aqui, porque você tá... Putz, eu errei. Tabela pedidos. É tabela pedido. Eu errei, tá vendo? Vocês nem falam nada. Vocês querem que eu me lasque. Outro erro, coluna C, código cliente. Tá errado também, né? Código cliente. Aí vocês não falam nada. Código cliente. Outro erro. Código pedido. Código pedido. É código underline
Pedido? Ufa, até que enfim foi, né? Olha só. Então você já viu, ela aconteceu aí. Tudo bem? Galera, feito isso, o mais difícil nós fizemos. Foi o mais difícil que a gente fez. Então o que agora a gente faz? Create, view, VW, exercício A, sei lá, essa. Faça a execução aqui. E aí, para a gente só fazer um teste, select, asterisco from, VW, de view, exercício A. Me trouxe aqui o resultado da nossa viewzinha. Tudo bem? Galera, alguma dúvida quanto à execução dessa primeira view? Tranquilo? Creio que tenha sido tranquilo, né? Tá. Muito bem. Bom, então vamos lá para o B. Exercício B. O que ele nos diz? Ele fala assim, ó, que enxerguem os dados do cliente, código do cliente e nome, dados do pedido, código do pedido, dado do pedido e data da entrega, os dados do item do pedido, quantidade e código, onde a quantidade desses produtos sejam maiores do que 25. Também relativamente simples. Então, ele entende que ele quer os dados do cliente, então eu já vou trabalhar com a tabela de cliente. Os dados do pedido, TBL, pedido. E ele também quer o item do pedido, né? TBL, underline, item, pedido. Eu vou ter que trabalhar com 3 tabelas agora. Tá bom, ótimo. Então vamos montar a query. Então eu vou dar um select. Ele quer no code. Já vamos apelidar, né? C, P e I, tudo bem? C de cliente, P de pedido e I de item, tá? Então vamos lá. Ele quer o c.code underline cliente. Ele quer o c.nome underline cliente. Aí ele quer o p.code underline pedido. Ele quer o p.data underline pedido. Opa, linha de baixo. Ele quer o p.data entrega desse pedido. Certo? E ele quer mais agora o quê? Ele quer o item do pedido, que ele quer. Vamos abrir a do item aqui também. Ele quer o i ponto quantidade. Vou pôr na sequência, fica mais bonitinho. E o código do produto. Então ele vai ter o i ponto e underline code underline pedido. Não, produto, perdão. Produto. Que é esse campinho aqui, ó. Tudo bem? Então eu tenho código do cliente, nome do cliente, beleza. Código do pedido, data da entrega, quantidade, código do produto e quantidade. Beleza?
Com isso aqui eu fecho. Deixa eu só pôr aqui um ponto e vírgula para não encher o saco aqui. Termino aqui as linhas que eu quero nessa minha view. E aí, from as minhas 3 tabelas. O que eu preciso fazer agora, a primeira coisa que eu preciso fazer é amarrar as chaves. Bom, quando der dúvida de como amarrar as chaves, basta você olhar o seu desenho de entidade e relacionamento. Você olhando o seu diagrama como ele foi montado, você já tem essa expertise aí para poder já montar as chaves. Então, mas como a gente sabe, bom, vamos partir da sequência. Eu estou relacionando a tabela de cliente com pedido. Então, na tabela de pedido, eu tenho que ter o código do cliente. Então, a gente sabe que é a primeira relação que a gente tem aí. Então, a gente tem que ter pcode, underline, cliente, ou sacola, cliente, tem que ser igual ao quê? A da tabela de pedidos, perdão, quem? Código do cliente. Não mudou nada, absolutamente nada da linha de cima. Aqui da exercício anterior, mesma coisa, amarrei. Porém, agora eu tenho uma outra tabela envolvida. Quem é que amarra com quem? Então, eu tenho o item do pedido. Ele só está amarrado a quem? A pedido, concorda? Quem eu tenho que amarrar? Eu tenho que amarrar quem? Na tabela pedido, code, pedido. Eu tenho que amarrar quem? Com o pedido do item. Que é a chave relacionadora ali. Que é o i underline code pedido. Tranquila essa amarração toda? Não pode ter dúvida nisso. Tudo bem? Não pode ter dúvida nessa amarração. Que se você não amarra uma coisa aqui, lasca todo o resultado da sua query. Tá? Então aqui, o que eu fiz? Eu trouxe todos os campos. Você colocou pcode cliente, pcode... obrigado. Obrigado, Vinícius. Tá certo. Aqui é P e aqui é C. Obrigado. Sim. Exato. Muito bem. Galera, não se eu comer bola aqui, eu tô fazendo ao vivo. Se eu comer bola aqui nas quests, podem me interromper, não tem problema não, hein? É bom que a gente exercita junto. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu coloquei os campos que eu quero trazer dentro da minha query e estou amarrando as chaves. Fora isso, ele tem mais uma coisa que ele me pede, ó. Que a quantidade desses produtos seja maior do que 25. Então, ele quer dizer que o end do item, que é a quantidade de item, que TDE seja maior que 25. Então, beleza. Feito isso, eu estou fazendo exatamente o que o enunciado me pede. Vamos executar a query aqui só para ver se vai. Não trouxe nada. Bom, aí quando dá isso, dá um apavoramento na gente, né? Putz, grila, lascou, e agora? Não trouxe nada, é estranho. É normal, tá? Dar essa dúvida. Bom, e aí você vai por eliminação. Eu tô fazendo um exercício prático com vocês, com o exercício. Isso é muito semelhante ao que eu faço no dia a dia quando eu tô montando uma coisa dessa, tá? Quando tem as coisas pra gente montar, relatórios, essa semana mesmo, eu tive que fazer relatórios pro presidente da empresa. Imagine, eu tinha que dar controle de produção em 4 grandes fábricas da empresa e dizer a quantidade que foi fabricada em cada uma delas nos últimos 6 meses, tabulado por mês a mês. Então imagina você montar queries para isso e o número que você traz. Imagina o medo que dá de fazer algo errado. Que tá indo para quem? Tá indo para o homem, cara. Relatório. O resultado que você está fazendo ali está indo só para o presidente da empresa, só mais ninguém. Que quer apurar a produção. Só isso. Então é complicado, né? Então quando você vê uma query dessa, você fala, putz, cara, mas não trouxe nada. Bom, então vamos lá, vamos analisar. Bom, um dos critérios aqui que a gente tem é o quê? Putz, a quantidade superior a 25. Bom, quantidade, então a gente pode fazer uma query bem rapidinha aqui, simples, fazendo assim, vou fazer um select lá na tabela de item pedido. Eu faço isso aqui, ó. Deixa eu só pôr um ponto e vírgula aqui para não ficar esse negócio aqui. E executo.
Tá? Executei assim só para fazer uma análise genérica por cima. Aí eu vou aonde, né? Para minha curiosidade. Putz, grila, eu vou olhar ali a quantidade. Putz, a quantidade. Ah, não tem quantidade superior a 25, beleza? Não tem. Ah, então firmeza. Então ali ele não vai trazer nada mesmo. Ah, legal, Marcão. Você fala isso aí porque é fácil para você falar. Ah, por quê, cara? Porque você tá olhando aí uma tabela que tem 10, 15 registros. Ah, bichão, e aí? Se eu tivesse aí uma tabela com 5 mil, 10 mil registros. Beleza, galera. Se essa é a dificuldade, você só faz uma query aqui, ó. Será que tem isso dentro da tabela de pedidos? Ah, putz, grila, não tem. Ah, então isso já me condiciona a entender que a minha view está fazendo de forma correta, está trazendo os dados de forma correta. Não está trazendo nada, mas ele está cumprindo a missão dela, que foi a regra estabelecida para a criação da mesma. E aí, só para você ver se o join está correto, você faz o quê, ó? Executa a query daqui para cima, ó. Só um minuto. Desculpa. Se só executa a query daqui para cima, tirando o campo quantidade aí, vamos ver se traz alguma coisa, só para a gente ver se... Olha lá, ele enxerga todo mundo. Olha lá, ele enxerga. Tá? Então, beleza, ótimo. Então, beleza, então esse critério é importante. Aí uma outra coisa também que a gente tem que observar e a gente tem que tomar um cuidado absurdo, gente, de saber o que a gente está fazendo. Vou fazer uma doideira aqui, ó. Eu vou arrancar essas duas linhas da minha query, beleza? Vou deixar só aqui, ó. Olha o que aconteceu. Perceberam que aqui, ó, a quantidade de linhas aqui aumentou absurdamente? O que que eu fiz aqui, ó? Eu ocultei uma das amarrações. Eu peguei um dos joins e tirei fora. Uma das amarrações das chaves estrangeiras, das chaves, e tirei fora da minha query. Isso aqui é uma outra coisa que é muito fácil ou da gente cometer esse tipo de erro com uma facilidade muito grande. Só que olha só, isso pode custar o teu emprego. Entende por quê? Vou fazer um exemplo simples aqui, ó. O exercício tá ok aqui, tá? Eu vou deixar o exercício ok aqui. Depois a gente vai criar view só, mas só para dar um exemplo e mostrar para vocês a importância dessa amarração. Ó. Eu tirei isso aqui, beleza? Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Ó. Vem o teu presidente lá da tua empresa e fala assim para mim, fala assim para você, Marcão, quantos produtos eu vendi na minha empresa? Você quer saber o que? Quantidade? É quantidade, unidade. Quantas unidades de produto nós vendemos nesses 30 anos que a gente tem de empresa? Aí você faz assim, ó. Ah, legal. Então, beleza. Vou fazer charme pro chefe aqui. Som. QTDE. Ó, vendemos 120 produtos. 120 itens de produto na nossa empresa nesses anos todos. Capô, aí o cara pensa, vendi bem. Um exemplo. Agora, vamos mudar aqui uma coisinha? Vamos fazer só com o join certinho aqui, ó. Olha quanto que é, na verdade. 24. Tudo bem? Olha só a diferença. 5 vezes menos. Quase 5 vezes menos, né? 4 vezes e meia, vai, vamos falar assim. Menos o que você informou. Por quê, bicho? Por quê, mano? Porque você não viu a aula de banco de dados 2 lá e esqueceu que tinha que amarrar a chave aqui, ó. Você não colocou. Entende como isso é complicado?
Então, para você fazer isso aqui bem feito, você tem que ter uma mescla de conhecimento básico de banco de dados. Vocês concordam comigo? Vocês podem, a gente está aqui para discutir. Mas vocês concordam comigo que esse erro, eu não posso falar isso lá no primeiro e não posso nem falar isso lá no segundo, mas aqui com a gente no terceiro a gente pode falar. Vocês concordam comigo que isso é um erro primário? É um erro primário de banco de dados. Concordam comigo? Putz grila, eu não coloquei a amarração de uma das chaves das tabelas. Ferrou. Por quê? O que ele faz? Você amarra duas tabelas e a terceira você não amarra. Ele fica perdido aqui. Então, o que o banco faz por via das dúvidas? Ele pega todos os dados dessa, põe para esse cara, todos os dados para esse cara, todos os dados para esse cara. Então, ele pega e duplica, ele multiplica, na verdade, as informações para a quantidade de registros que você tem nas tabelas relacionadoras que estão ali, que são as tabelas pais da relação, vamos falar assim. Então, olha só a besteira que isso pode dar, tá? Então, isso é só um... Isso não é a história do Fantástico Mundo de Bob, aquele cabeçudinho pequenininho, tinha aquele carrinho lá, falava um monte de... Não é, isso é realidade. Se você fizer uma besteira dessa, principalmente na parte gerencial da coisa, azé do pé do frango, tá? Então, e aí imagine você fazendo uma view, create view, para você passar para um dev e colocar isso dentro do projeto dele de relatórios para apresentar para uma diretoria, por exemplo. Tá? Então, VW, exercício B. Criei a view. Então, select, só para a gente ver, esse from, VW, underline, exercício B. Ele não vai trazer nada porque na minha base não tem nenhum registro que condiz com essa condição aí de quantidade superior a 25, tudo bem? Mas o emprego do cara ia... Não, ele não deletou o banco, ele deletou uma tabela. Não, aí eu segurei a bucha, né, mano? Eu tive que segurar a bucha pro menino lá, senão... Né, então... E outra, né, a gente tinha recursos, e aí a gente tinha backups, né? Os backups e tal, então isso ajudou, e até porque o backup é para essas horas mesmo, né? Mas dependendo da empresa, passa o facão, não tá nem aí, não. Senta a bota. Essa parte é um erro primário, você é um erro primário. Se a gente for para pensar, inadmissível. Tranquilo até aí? Exercício C. Opa. Bom, exercício C. Bom, ele faz que... Ele pede que a gente enxergue os dados do pedido, então aqui já vamos entender que eu tenho que trabalhar com a tabela de pedido. Os dados do item do pedido, então ele quer a tabela do item pedido. Somente essas duas tabelas, pelo que a gente está vendo aqui, né? Aqui enxerga os dados do pedido, código do pedido e código do cliente, não quer o nome do cliente, só quer o código. Então eu não preciso relacionar essa tabela com a tabela de cliente, porque ele não quer nada que seja propriedade, características da tabela de cliente. Não quer um nome, não quer endereço, né? Não quer nada disso. O código do cliente eu já tenho na tabela de pedido porque ela é chave. Ela é uma chave estrangeira que amarra a tabela de cliente. Então, eu não preciso fazer essa relação com a tabela de clientes. Tudo bem? Então, na query, eu um select, que ele quer o código. Vamos apelidar aqui por P e por I aqui também, vai? P. Opa. P. Code underline pedido. Não, cliente, né? Code cliente.
vírgula. Não, mas tem o código pedido também, né, Marcão? Então vamos um pouquinho. P.code cliente, vírgula, P código pedido. Então eu estou pegando aqui P código cliente. Galera, desculpa. P código pedido. P código cliente. E os dados do item, que ele quer quem? Lá na tabela I ele quer a quantidade. Ele quer... Vamos fazer o seguinte na sequência, bonitinho. I ponto. Code, underline, produto. Depois ele pede o código do produto. Código do produto, a quantidade. Só que agora ele pede quem? A descrição do produto. Putz, grila. Como ele pede a descrição do produto, onde eu tenho isso? Lá na tabela de produto. Cadê aqui a tabela de produto aqui, ó. Que aí, vou chamar de PR, vai. Que eu já tenho o P lá que tá no meu pedido. Então, vamos um pouquinho do lado, né? PR. Ponto, qual é o campo que fala? É nome, underline, produto. Aqui. Mais para baixo aqui, para ficar... Então, eu tenho lá o código do produto, aí no código do produto eu faço a amarração lá na tabela de produto para pegar o nome dele e a quantidade. É isso? Isso. Na verdade, ele não pede o nome do produto, ele pede a descrição, né? A gente tem o desk produto. Então, vamos pegar o desk produto, vamos pegar o que ele está pedindo. From, esses caras tudo aqui. Bom, eu quero o where, fazer as amarrações. Então, eu tenho p ponto code underline pedido. Precisa ser amarrado a tabela de itens ponto e underline code pedido. Certo? E aí agora eu preciso amarrar com a tabela de produto. Quem amarra? Lá na tabela de itens, eu tenho o i ponto e underline code produto, que precisa estar amarrado quem? Ao código do produto lá da minha tabela de produto. Então, PR code underline produto. Então, eu fiz a mesma coisa, né? Eu relacionava cliente, pedido e item pedido. Aí agora eu desci, eu estou relacionando pedido, item pedido e produto. Tudo bem? É isso que está me pedindo aqui. Beleza, é isso. Vamos ver se essa query funcia. Deu pau. Code e code produto e ponto. Ah, tá. Tá errado aqui, né? Deixa eu ver o que eu errei aqui. Eu errei no código do produto. Cadê? I, código do produto. Aqui tá errado. Preciso pôr um I aqui, ó. I, underline. Beleza. Então ele trouxe aqui para mim, tá? Então eu tenho os códigos dos pedidos, com os códigos dos clientes, os códigos dos produtos comprados, com a descrição e a quantidade de cada um. Tudo bem? Fiz a amarração das três, as amarrações com as três tabelas e trouxe o meu resultado. Então, vamos criar create view vw underline exercício C. Criei minha view. Com o select na mesma aí, só para a gente ver.
Se pronúncia certinho aí. Ah, não. Tudo bem? Então, o resultado da nossa terceira view. Tudo bem? Tranquilo aí? Exercício D. Tudo bem até aí, pessoal? Tá bom. Vamos lá, então. Exercício D. O que o exercício D fala? Ele fala para a gente assim, que enxerguem os produtos reajustados em 11,2%, onde deverá ser mostrado o código e a descrição do produto, o valor atual e o valor reajustado. Né? Então, pelo que ele diz aqui, eu só tenho que trabalhar com uma tabela, que é a tabela de produto. E na tabela de produto eu tenho o valor dele, eu tenho o código, eu tenho a descrição, eu tenho o valor atual. A única coisa que eu não tenho na minha tabela é o valor reajustado, que eu vou precisar calcular. Tá certo? Então, como que a gente faz essa brincadeira? Eu faço o select. Então, eu pego lá o código do produto, que é code, underline produto, sacola, código produto. Ele quer o desk, underline produto. Quer também deixa eu ver só o nome do campo que eu dei aqui que eu já esqueci. Valor só, né? Valor. Opa, valor. Vamos deixar outro campo lá. From TBL produto. Acabou. Feito isso aqui, ele já me traz. Beleza. Aí ele pede assim, ó. Eu quero o valor atual, que é esse que a gente está trazendo, e ele quer o valor reajustado numa coluna nova. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer um cálculo aqui. Que é o quê? Valor multiplicado, é isso? Quem me ajuda aí? Como que eu faço isso daqui? Eu pego o valor, então a gente já colocou aqui. Vezes 11,2, não é isso? Dividido por 100, é isso? Mais o próprio valor, não é isso? Vamos ver se é isso? Olha lá. 13,9, 11,34, 6,11, meia. Aí começou a dar uns números meio esquisitos lá, né? Usei truncate também para pegar só os dois valores da casas decimais. Sim, boa, Riquelme. Cacilda. Porque aqui deu essa, né? Primeiro aqui, né, dá um... Deixa eu pôr isso aqui para baixo, que a fórmula tá aqui, só para ficar mais bonitinho. Vamos pôr aqui que ela é o VLR reaju, vai, valor reajustado. Tudo bem? O que você faz aqui para tirar? Ou dá um truncate, o truncate ele vai truncar realmente,
Que agora você faz assim, truncate. Essa parafernália aqui. O que eu errei aqui? Valor, blá, 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 blá. Truncate, blá, blá, blá. Esse, mais esse. Oxi. Deixa eu só fazer um teste com o round aqui. Ele arredondou. Vou dar um round aqui. 0,2 para dar duas casas decimais. Beleza. Eu também eu esqueci isso aí, Ricardo. Obrigado pela dica aí. Esqueci de colocar a casa decimais. Olha lá, eu usei o round, já uso o truncate para vocês verem. 13,90, 8,84. Tá vendo? Ele condiciona duas casas depois da vírgula. Uma questão de exercício, vamos colocar aqui com o truncate aqui do... O pessoal usou também, truncate. Né, que ele trunca o valor com a segunda casa decimal aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Legal, deu um exemplo aqui que eu queria bater aqui pra gente discutir, ó. Tá vendo? Olha só. Muito bem trazido essa parte pelo Riquelme do truncate. Vamos aqui só ver uma coisa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Dei um zoom para vocês. Aqui, ó. Eu tenho um caso aqui no óleo lisa. Tá vendo? Esse aqui é com round. E esse aqui é o truncate. Tudo bem? E aqui também, ó. 79 e 78. O que aconteceu? Isso aí é só uma questão de definição das duas funções que foram usadas. O round, como o próprio nome já diz, faz o quê? O arredondamento. Então, aqui, ó, deu 12,787, blá, 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 deu acima de 5. O que ele faz? Ele arredonda para cima. O truncate, ele não olha isso. Ele vai na segunda casa e quebra e já era. Ele pega o que está ali e traz. Tudo bem? Deu para entender a diferença de truncate para round? Round arredonda. Truncate, ele trunca. Ele pega aquela quantidade de casas decimais que eu dei e lacra. Duas casas depois da vírgula? Sim. Puf, peguei. É isso. Round, pega duas casas da vírgula e arredonda. Tudo bem? É claro isso? A diferença aí do truncate para o round. Por isso que eu até coloquei os dois aqui para a gente poder entender isso daí. O Júlio acharia absurdo isso. Então, isso aí pode ser um problema na tua empresa. Nossa, você está brincando? Pode? Já pensou se você faz um relatório que você trabalhe com valores? Tudo bem, a gente está falando de 10, 15, 20 itens aqui, sei lá. Então, vai dar a diferença de 1 centavo, vai dar 20 centavos. Se todos tivessem esse problema. Agora, pensa numa análise de milhares de transações feitas e calculadas. Essa diferença poderia ser um absurdo, né? Tem aquela coisa lá que acho que todo mundo já ouviu falar isso, de golpes que as pessoas dão em banco. Eu já ouvi diversas pessoas falando assim que tinha funcionários do banco que tirava 1, 2 centavos da conta de cada correntista e colocava para dele. Galera, quando você tira um extrato do banco, putz grila, você não vai tirar no Julius, né? Mas você não vai dar conta ou você não vai fazer conta para ver se está 1 centavo a mais, 1 centavo a menos. Você vai notar se tiver 3 reais, 5, 10, 100 reais, 1.000, sei lá. Mas pequenos não dá. Mas assim, imagine esse cara pegando 1 centavo de cada correntista do banco que ele trabalha. No final dá uma fortuna. Não é isso? A mesma coisa é aqui quando você vai fazer um levantamento desse. Você fala, legal, olha, eu tenho casas que ficam nas frações de quarta, quinta, sexta casa decimal.
de precisão. E aí? Na hora que eu vou fazer esse cálculo, eu considero como arredondamento ou eu trunco o valor? Ou eu trago as 6, 7 casas decimais? Então, isso aí é até uma fonte, um ponto de levantamento da tua parte como analista na hora de você gerar esse tipo de relatório. O negócio é punk, entendeu? Veja bem, você está manipulando dados. Você concorda? Se você está arredondando ou truncando, você está manipulando. E aí? Como que fica a coisa? Eu trabalhei num projeto na Simpal, que era um sistema de metrologia. O que é isso? É um sistema que tem lá que ele armazenava as inspeções nos materiais que usados para a fábrica lá, né? Paquímetro, diversos equipamentos que usam para fazer aferição e qualidade das peças que a gente produz. E eles têm lá o limite inferior, limite superior, o inferior e o superior. Galera, eu fiquei chocado quando eu vi a base de dados a primeira vez, eu fiquei muito assustado quando eu fui fazer esse projeto, porque a precisão do negócio é de 16 casas depois da vírgula. 16 casas depois da vírgula. Então eu tenho que trabalhar com números muito pequenos. E pior que assim, para dizer que um equipamento está aprovado ou não para poder ser usado na aferição de uma qualidade de um produto, vou dar um exemplo. A diferença entre o limite superior e o limite inferior não poderia passar de 0,00001. Se passasse disso, o instrumento não poderia ser utilizado para aferir a qualidade de determinada peça. Então, olha só a preocupação em desenvolver um projeto desse. A quantidade de minúcia e de cálculo. E totalmente banco envolvido nisso, porque você vai guardar onde? No banco. Então, olha a precisão que eu tenho que trabalhar. Vai nessa, né? Engenheiros, arredonda aí que a estrutura aguenta. Vai nessa. Só isso dá uma diferença absurda, tá? Então, isso também acontece no nosso dia a dia. A gente tem que tomar cuidado quando a gente usa isso daí. Tudo bem, galera? Tranquilo? Viu aí os exercícios? Creio eu que tranquilos, né? Creio eu. É um caso de interpretação, né, do que estava sendo pedido. Mas nada demais. Vamos criar view, né? Dá um create. Opa. View. Opa. View. VW underline exid. Eu não preciso de nenhuma cláusula where. Vixe, comi bola alguma coisa. Duplicado coluna reaju. Até ele pegou, tá vendo? Vou tirar uma aqui, tá? Vou deixar de... Tanto faz, vou deixar aqui o que a Riquel me sugeriu aí, que é a truncate. Tudo bem? Beleza, criei a minha view. Vou dar um select. Disco from VW underline exid. Tudo bem? Então ele traz aqui o valor atual e o valor reajustado aí, de acordo com a nossa brincadeira aí. Tudo bem? Beleza? Tudo bem, galera? Tranquilo até aí? Oi, Bianca, tudo bem? Tô bem também. Então tá bom. Pelo menos vocês falam comigo, né? Teve gente que eu vi lá nos vídeos do TCC. Putz, nem lembrava direito como vocês eram. Nossa, olha, tem uns que a gente vê as fotos, tem gente que a gente não vê nada, então
Pelo menos nos vídeos do TCC a gente viu lá um pouquinho de vocês. Que pessoalmente, que a gente não se vê, tem mais de um ano, né? 1 ano e 1 mês quase. Ah, faz parte. Não foi triste, não. Isso é aprendizado. Não chora, não. Beleza, galera? Então vamos começar a falar de triggers. Triggers são uns caras bastante interessantes do ponto de vista assim, puxa vida, eu vou tomar uma estratégia aqui para poder, sei lá, me ajudar. E aí, bem em caráter de banco mesmo, sabe? Ele serve para nos auxiliar em rotinas internas do banco. Porque assim, o que acontece? O dev, vamos falar assim, ele pode até pensar em sugerir o gatilho para alguma coisa, mas não necessariamente é uma coisa que dependa dele lá, do sistema, do que ele desenvolva para poder fazer isso rodar. Tá? Então isso é uma coisa que está mais inerente a gente que está trabalhando com o banco diretamente. Tá? Então, trigger é conhecido como gatilho. Ela é uma rotina alocada, uma subrotina, melhor dizendo, alocada dentro da base de dados, assim como as procedures que a gente vai ver nas próximas aulas. Porém, quando eu vou executar uma story procedure, eu a instancio, eu a chamo e peço que ela a execute. Né? Então eu dou um comando de chamada para aquela procedure e falo, procedurezinha linda, maravilhosa, execute para mim aí, de acordo com o que eu programei para você. Tudo bem? A trigger, como o próprio nome já diz, né, que é gatilho, ela tem a execução automática, mas de acordo com o quê? Com uma execução ou uma ação que eu faça em uma determinada tabela. Então, exemplo, eu dou um insert na tabela de clientes. Toda a vida que essa tabela de clientes sofrer um insert, é disparada uma ação. Mas eu não preciso dizer, tabela de cliente, execute a trigger. Eu não preciso dizer a ela isso. Porque, como o próprio nome já disse, não executar a trigger, executar a ação. Porque a trigger é justamente para isso. É o gatilho. Sofreu a ação, o gatilho é automático. Dispara. Tá? Então, muitas vezes os devs da sua empresa, eles nem vão saber, às vezes, que tem uma trigger amarrada àquela tabela. Ah, estou inserindo os dados na tabela. Eu estou excluindo os dados da tabela. Eu estou atualizando. Dane-se. Ele não precisa estar sabendo que quando ele faz essas ações, acontece uma outra. Mediante ao quê? Há uma trigger sendo executada ou que foi amarrada a ela previamente por você, DBA. Tá? Tudo bem aí quanto ao quesito definição de trigger? Fica alguma dúvida? Joia, né? Tá bom. Então tá. Andando aqui, é que eu falo aqui e tal, então tá tudo documentado aqui, depois vocês leem com tranquilidade, tá? A sintaxe da execução de uma trigger, ou de uma confecção de uma trigger, ela é feita por um delimitador, que é um caractere que eu vou delimitar o começo e o fim da trigger. Tudo bem? Vou dar lá um create trigger, vou dar um nome para ela, vou dizer o momento que ela vai disparar, no evento e em qual tabela. For each round é o seguinte, essa trigger vai ser disparada a cada execução de linha. Então, eu inseri 100 linhas na tabela, dei 100 inserts. Para cada insert que você der nessa tabela, essa trigger executa.
Então você quer dizer o seguinte, Marcão, se eu der 100 inserts, essa trigger vai executar 100 vezes. É isso? Exatamente. Tá? E entre o begin e o end ali, eu vou dizer o que essa trigger irá fazer para mim. Beleza? Para que a gente possa entender melhor, isso aqui pode ser usado no dia a dia, tudo bem? Podia, semestre passado, algumas pessoas falam, não é a primeira vez que eu ouço isso, viu, Lúcio? Para a gente poder enfatizar o nosso exemplo, o que eu faço aqui, né? A gente vai criar uma tabela chamada log. Mas assim, isso é só um exemplo que eu achei simples para que a gente possa exemplificar a execução de uma trigger. Tudo bem? Eu vou abrir aqui, que eu acho que eu já tenho aqui o meu bacalhauzinho pronto aqui. Vou abrir um novo scriptzinho aqui, vou abrir aqui na minha pastinha. Em BD3, scripts, aulas, triggers. Eu já tenho aqui meu materialzinho, que bonitinho. Só que aqui eu vou precisar também abrir a minha DDL. Então, o que eu faço aqui? O que o Lúcio está falando aí? Eu fui primeiro a reclamar e a encher o saco e diria isso até o final do curso. Consegui resolver uma pancada de problemas que tivemos com os bancos semestre passado nas aulas de DS. Sério? Porra, meu, fala isso não, mano. Tô ficando triste já, cara. Que bom, vocês veem que é um aprendizado, tá vendo? É um aprendizado, isso é legal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma tabela de log, beleza? Então, eu vou criar uma tabela log. O que é a ideia dela? Assim, é uma jogada bem sem vergonha, tá? Mas só para exemplificar a brincadeira. O que é a ideia dessa tabela aqui do nosso sistema? Essa tabela aqui no nosso banco, a ideia dela é o quê? Armazenar ações feitas em uma determinada... no nosso banco, por enquanto. Que depois eu vou jogar um desafio para vocês. Tá bom? Então eu criei uma tabelinha, vou criar uma tabelinha chamada log, que eu vou... Culpa minha nada, não vem não. Vou criar uma tabela de log, então a gente tem que ver isso lá no conteúdo programado das disciplinas. Então eu vou criar uma tabela de log, que vai ter o ID log, que é um int do inteiro, not null, auto-increment e chave primária. Vai ter o usuário, que vai ser um varchar de 50, not null. Vai ter a data do log e vai ter a hora. Então, a ideia é o quê? A ação que eu tiver feito em uma tabela, eu vou guardar aí. Tudo bem? Então, para isso, eu vou criar essa tabelinha, ela vai me auxiliar aqui, então, na minha parte de DDL aqui, tá lá para baixo. Não cheguei a criar não, né? Não criei. Criei a tabela de log. Então, agora ela tá aqui, ó. Tabela de log. Pode. A Lúcia está perguntando se um e-mail pode ser a chave primária de um banco. Pode. Pode. Se tiver em consideração que uma não pode ser repetido, claro, né? O usuário pode. Não, em redes sociais, sim, deveria ser, porque como a gente acessa por e-mail e senha, sim. Não fui eu que dei aula no primeiro semestre pra vocês, não, né? Senão tá dando chuva pra mim aí, é embaçado. Não lembro. Não, banco eu tô dando há 2 semestres só, então não dei aula pra vocês no primeiro, não. Exatamente. Foi o Emerson, tá bom. Mas não pode alterar, né? Esse e-mail. Claro, aí não, né, Davi? Aí não tem como. E é até um conceito que a gente usa. Lembra? Eu até tratei isso na nossa aula de PW semestre passado, PW2. Que eu falava, lembra do usuário? O usuário a gente não deleta e nem altera, lembra? O que a gente faz com o usuário? O usuário desgramado, a gente desativa ele. Por quê? Porque ele tem todo o histórico de vida dentro do sistema.
E quando a gente fala de chave primária, nem podemos dizer isso também. Fica mais enfático isso daí, né? Eu não posso alterar uma chave primária, dar um update na chave primária? Pode. Porra, pode, cara. Pode. Você vai dar um update na chave primária, vai até funcionar. Só que assim, se você tiver relações, imagina, tá em cascata isso. Chave primária do cliente, tá amarrada com outras tabelas. Se você der update nesse cara, se não tiver com o efeito cascata, ele vai até alterar, tá? Mas se tiver, ele vai falar, meu, eu tenho relacionamentos que estão condicionados a essa chave. E aí? Então, assim, em via de regra, para a melhor saúde de todos, é melhor que isso não seja feito. Tá ok? Então, isso tem que ficar bem claro. Mas é legal esse nível de discussão nossa, porque a gente, né, pensa e abstrai coisas interessantes aí. Agora, tem bancos que não tem relacionamento, tem as tabelas. O relacionamento você faz na mão. Vamos dizer assim, os joins, né? Você faz de acordo com as queries e tal. Aí você fala, pô, e se eu mudar? Pô, se eu mudar, você tá cometendo um assassinato, né? Porque você vai ferrar toda a integridade dos dados por uma alteração dessa, tá? Pode, Lúcio. Pode. Dá uma trabalheira desgramada clonar isso, mas poderia, seria uma solução, tá? Davi, então o CEP como chave primária não rola, né? Teria que ter um ID, porque se o usuário mudar de endereço, tem que. É, então. Vixe, aí é uma treta danada. Exatamente. Pode ser estrangeira. Que nem o exemplo que a gente deu aí, nessa aula aqui mesmo, tá? Beleza? Tudo bem? Então eu criei isso aqui, tá? Então, o que é a ideia dessa tabelinha? A ideia dessa tabelinha é que a gente tenha ela para armazenar determinados logs que faremos aí na sequência. Tudo bem? Fiz essa tabela. Então agora, qual que é a ideia aqui, nossa, da brincadeira? Agora vamos criar a trigger, né? Que essa, por sua vez, deve saber o momento que deve ser executada. Então, já vai lá na sintaxe, tá? A sintaxe que eu tratei lá em cima, a gente está vendo aqui embaixo. Sendo essas before, que é antes, ou after, que é depois de uma ação. Então, quer dizer, eu vou fazer a ação, a trigger vai ser disparada no insert. Antes do insert ou depois do insert? Você vai determinar esse momento. Você determina, tudo bem? Devemos também definir que em qual tabela essa trigger vai atuar. Então, vai atuar antes ou depois de um insert, por exemplo, lá onde? Na tabela fulana de tal. Então, eu condiciono o momento e em quem ela vai ser feito isso. Vai ser feito isso, tudo bem? No caso que a gente tem aqui, eu acho que tem uma besteira aqui que eu coloquei. Eu estava lendo aqui, eu lembrei. Não é delete, tá? É no insert, tá? Desconsidera. Aqui é insert. Que eu coloquei aqui, tá? Não. Falei besteira de novo. Falei besteira da besteira. Tá certo. Quando tiver ação de delete, ele vai fazer um insert. Beleza. Vamos lá só entender para a gente dar uma pausa. Olha lá, eu dou um delimitador. Então, o delimitador é um caractere que eu coloco para dizer que a minha trigger começa e termina. E coloco lá, create, trigger, trg, já, 2 minutinhos, tá bom? trg, underline log. trg vem de trigger, beleza? Foi escolha do Marcos aqui. Então, eu vou criar uma trigger que vai ser disparada antes do delete na tabela de cliente. Quando eu der um delete na tabela de cliente, antes dele deletar o registro daquela tabela, ele vai executar por linha o quê? O que estiver entre o begin e o end. O que eu tenho entre o begin e o end? Insert. Insert onde? Na tabela de log
nos campos usuário, dtlog e hora. Com os values user, que a função user pega o usuário do banco naquele momento. CurDate, que é a data corrente, que é current date. E o CurTime, que é o current time, que é a hora corrente da inserção do registro. Então vamos lá. Se eu deletar uma linha da tabela de cliente, ele vai na tabela de log e vai seguir uma linha. Pá! Acabou. Por causa desse for each round aqui, se eu deletar 100 registros da minha tabela de clientes, essa tabela de log terá 100 ocorrências dentro dela. E o mais legal, nós aqui, DBAs, estamos enxergando isso. Porém, se o dev lá no sistema dele der um delete from tbl cliente where code underline cliente igual a 10, para ele só vai estar fazendo o quê? Uma exclusão física na tabela de cliente no infeliz código 10. Para nós DBAs. Vai estar acontecendo isso, mais um log na minha tabela de log. Isso me dá o quê? Armas para uma auditoria posterior. Ah, quem deletou o registro do fulano de tal? Vou na tabela log. Vejo o usuário lá do que fez essa ação. Ah, foi o fulano. Tudo bem? Então, essa que é a ideia nossa aqui. Beleza? Vamos dar uma pausa aqui. Depois do intervalo a gente volta, a gente implementa isso, faz uns testes, executa, tá? Dá mais uma discutida. E aí a gente continua com o papo. Beleza? 9 o'clock, nós retornamos. Beleza? Então, até já. Vou pausar aqui, vou parar a gravação. E depois a gente retoma.